Esta mulher coberta de sangue está dando à luz, e atrás dela há uma horda de zumbis. Mas mesmo assim ela teve que dar à luz ao bebê ali mesmo. Neste ponto, ela derramou lágrimas de desespero porque um zumbi a mordeu no braço durante a fuga e não vai demorar muito para que ela também se torne um monstro sanguinário. Para que a criança em seu ventre cresça saudável como um ser humano normal, ela teve que lutar para tê-lo. Basta vê-la arrancar uma peça de roupa do corpo com a boca e morder com firmeza. Ela não só pode evitar fazer barulho para os zumbis encontrarem, como também tem que aliviar algumas dores. Ela desejou muito que nascesse Lady Luck neste momento, mas suas mãos e pés começaram a sofrer mutações lentamente, e suas pupilas lentamente se tornaram maçantes. Até os dentes cresceram no rosto, e o lado de fora já estava ocupado por zumbis. O resto das pessoas estava fugindo ou sendo dilacerado por eles. Os zumbis gradualmente se tornaram monstros devido à mutação do vírus. A maior parte do mundo foi tomada por eles. Quase todo dia é matança e derramamento de sangue, e esta vida durou 7 anos. O bebê que nasceu na pilha de zumbis não morreu, nem a mãe que foi mordida e transformada em zumbi. Em vez disso, eles cresceram saudáveis como pessoas normais. Mas ela passava todos os dias com medo, porque ela era frequentemente perseguida por sua mãe zumbi, tantas vezes se escondendo no canto e tremendo. Mesmo assim, sua mãe, que tinha um olfato apurado, a encontrou. E então ela a segurou com força com as mãos e não a soltou. Vemos que ela abre a boca para morder a própria filha, e a garotinha demonstra medo e fica assustada diante a esta situação. Ela gritava para sua mãe não fazer isso, mas na verdade, ela estava apenas brincando de esconde-esconde com a sua filha. Porque mesmo que sua mãe tenha virado um zumbi por causa de sua família, ela tem 1/3 de sua humanidade, e ela amou sua filhinha ainda mais. A garotinha quer sair com sua mãe antes de sair, mas não importa o quanto ela implore a sua mãe, ela não iria deixar. Mesmo que a garotinha mimasse, ela não diria sim, pois o mundo exterior ainda está ocupado por zumbis. Para manter sua filha em casa, ela olhava para a garota com presas afiadas e olhos assassinos. Na verdade, ela não quis levar a pequena para sair porque era muito perigoso lá fora e ela estava preocupada com a sua segurança. Incapaz de falar, ela só conseguia escrever com a mão na palma da mão de sua filha. E desta vez a mãe saiu à procura do ursinho. Portanto, Lady teve escolha a não ser pedir a ela que voltasse o mais rápido possível. A garota não esperava que ela encontrasse um monstro de pescoço comprido logo depois que ela saiu de casa. No segundo seguinte, sua longa língua veio diretamente para a mulher. Vendo isso, ela usou seu corpo ágil para se esquivar perfeitamente, e uma ponta se projeta lentamente da parte de trás de sua cabeça. Então rapidamente atacou o monstro e em um piscar de olhos, ela perfurou o monstro de pele grossa e ele estremeceu quando ela não reagiu. Apenas sentiu uma paralisia chegando e no segundo seguinte, ele desmaiou pesadamente. Olhando para a comida no chão, a mulher não pode deixar de babar, mas esse monstro tem um gosto pior do que fezes. Para encher o estômago, ela mal conseguia comer. Assim como a mulher estava comendo, vários tiros de repente soaram atrás dela. 2 humanos estão atirando em um grupo de monstros que se aproxima. Eles parecem ter medo da luz. Quando o homem apontou sua lanterna para eles, eles ficaram instantaneamente petrificados, mas mais e mais monstros vieram. Mas os dois simplesmente não aguentaram e começaram a andar. A mulher ao lado olhou para eles e pensou como poderia haver sobreviventes lá fora a esta hora? E eles não sabem que essa luz de baixo dano e o som das balas vão irritá-los ainda mais. A mulher deixa isso de lado, pois não é da conta dela se eles vivem ou morrem. De repente ela notou algo familiar na mochila do homem de cabelos compridos e ela rapidamente correu em direção a ele. Sentindo o perigo, o homem de cabelos compridos imediatamente acendeu a lanterna e apontou para a mulher que veio na frente deles em um piscar de olhos, seguido por um forte chute de chicote no homem de vermelho. No segundo seguinte ele caiu no chão e fez um som doloroso. O companheiro viu isso e disse a ela para sair do caminho, segurando uma pistola e tremendo. Ele não sabia que isso iria irritar completamente a mulher, mas ela não machucou o homem, apenas tirou a bolsa das costas, deixando o homem de cabelos compridos se defender sozinho diante dos monstros. Neste ponto, o homem se sentiu completamente devastado, mas neste momento eles pararam de se mexer. Vendo esta cena, o homem instantaneamente revelou um sorriso de desespero. Ele pensou consigo mesmo, será que ele tem algum tipo de imunidade? E quando ele pensou que estava a salvo, sentiu algumas gotas de água cair em sua cabeça. E então ele viu um monstro parado atrás dele. 7 anos atrás, a mulher lutou muito para dar à luz a sua filha, mas agora o lado de fora estava cercado por camadas de zumbis. Ela só podia segurar seu bebê com força e se esconder no canto. Enquanto houver monstros zumbis se aproximando, eles serão eliminados pela mulher. Neste dia uma pessoa viva veio aqui por engano. O homem viu os cadáveres espalhados pelo chão e tentou se virar,
mas então o choro de uma criança de repente veio de trás. Em sua curiosidade, ele caminhou lentamente em direção à casa, mas no segundo seguinte, havia uma agulha afiada contra a frente de sua garganta. Um olhar mais atento revela um monstro coberto de sangue, parecendo que ela está amamentando. Esta é a cena em que a mulher conhece seu marido, Cub. Olhando para a mochila nas costas do homem de cabelos compridos, a mulher lembrou-se de uma cena do passado, mas mesmo assim ela rapidamente pegou a mochila escolar da outra parte e saiu, e então correu para procurar o urso. Neste ponto, todos os ursos foram roubados, ainda mais para o seu azar é que a mochila escolar também foi roubada. Confiando apenas em uma pedra quebrada em suas mãos, ele não sabia quanto tempo poderia resistir. Apenas quando ele estava perdendo o juízo e pronto para morrer, de repente, ele ouviu passos farfalhantes. No segundo seguinte, uma agulha afiada apareceu de repente no pescoço do homem. Um olhar mais atento revelou que era sua esposa, mas depois da mutação, ela não conseguia lembrar quem era o homem na frente dela, e então ela rugiu para ele. A mulher olhou para o rosto familiar e desconhecido na frente dela e parece se lembrar de algo. Justamente quando o homem pensou que seria morto por sua esposa, ela lhe deu um grande abraço. O homem olha para sua esposa mutante que arriscou a vida para se encontrar, e ela encontrou a mochila roubada dele. Depois de um momento de descanso, os dois estavam prontos para ir para casa. A estrada estava cheia de zumbis. No entanto, esses pequenos pedaços de lixo não são páreo para uma mulher. Os espinhos na parte de trás de sua cabeça matam um zumbi a cada ataque. Para escapar das hordas de zumbis, o casal teve que correr em direção ao corredor estreito. O fraco poder de luta do urso só pode usar a lanterna para brilhar para que os zumbis parem temporariamente de atacar. De repente, os dois pareceram ver algo horrível. Ambos os olhos olharam para cima. Na frente deles estava cheio de monstros. Olhando para o andar de 100 metros de altura, o homem suspirou. Isso está completamente acabado. Coincidentemente, a lanterna também ficou sem energia neste momento. Os dois olharam para os monstros que vinham em sua direção. Ambos queriam ficar para trás e deixar o outro ir primeiro. Em seus respectivos corações, ambos queriam manter um ao outro vivo. O homem levantou a arma e gritou: "Venham aqui, monstros!" No segundo seguinte, ele foi agarrado por um monstro desconhecido. A mulher que viu essa cena ignorou os zumbis na frente dela e rapidamente segurou a mão do urso em um aperto de morte, enquanto sua outra mão agarrou as barras de aço do prédio alto. Mas os tentáculos que o puxaram eram muito fortes e isso não vai durar muito. Quando o homem viu a coisa enorme abaixo dele, ele instantaneamente começou a suar frio. Um monstro gigante puxava seu pé com seus tentáculos e não o soltava. O monstro não pode deixar de salivar com a comida na frente dele. No entanto, o urso acima soltou um grito histérico porque os tentáculos que estavam enrolados em seus pés estavam ficando cada vez mais apertados. O número de monstros zumbis do lado da mulher também estava aumentando. As mãos das duas pessoas que se agarravam também começaram a tremer. Se isso continuar, eles certamente serão enterrados aqui. Sem pensar, ela imediatamente soltou a barra de aço. O monstro abaixo rapidamente puxa os dois para baixo. O urso que viu esta cena ficou intrigado, mas a mulher mostrou um sorriso assustador. O monstro abaixo ainda está lambendo a língua. Nesse momento os dois estavam cada vez mais próximos da boca do monstro. Bem quando pensávamos que o casal ia virar comida, a mulher imediatamente balançou a agulha afiada no monstro acima e imediatamente puxa um deles para baixo. E então rapidamente joga na cabeça do monstro a criatura. Ela perfura suavemente a língua do monstro que está segurando os pés de seu marido com sua agulha afiada. O monstro sente a dor e finalmente solta o pé do homem. Após ver essa cena, a mulher fica bem mais aliviada. Naquele momento ela de repente foi segurada com força pelo outro lado. Ela fica muito feliz ao sentir o cheiro do suor do marido. Alguns momentos depois os dois caíram pesadamente na cabeça do monstro. A multidão de zumbis que viu esta cena ficou atordoada com isso. Devido à altura que eles caíram, eles acabaram se chocando no monstro e jogados pesadamente no chão e rolaram por dezenas de metros. Mesmo não tendo tempo para se levantar direito, corajosamente o homem pega a sua mulher e corre rapidamente. Ao olhar isso, o monstro mostra seu rosto e grita de raiva por sua comida estar fugindo. O casal pode realmente escapar de suas garras? Ao longo do caminho, eles continuaram perguntando um ao outro sobre seus ferimentos. Eles ficaram aliviados ao saber que nenhum deles foi ferido. Nisso, a mulher pensa sobre seu marido ser tão bom para ela, mas repentinamente seu corpo é perfurado pelos chifres afiados do monstro. Vendo essa cena, o urso grita, e irritado olha para trás para descobrir quem fez isso. Acontece que é o mesmo monstro de antes que os perseguiu. Ele estava lambendo a língua como se estivesse pronto para um banquete. Ele não sabia que a mulher mutante era fisicamente extraordinariamente forte. Esta pequena ferida não faz nada nela, mas os zumbis atrás dela eram como sombras que não podiam ser afastadas. Enquanto o homem estava mexendo em sua mochila, os zumbis estavam prestes a pular sobre
sobre os dois. A mulher conteve a dor de seus ferimentos e rapidamente apontou a agulha para vários dos monstros à sua frente. Eles foram obliterados em um instante, mas então os zumbis que estavam vindo pareciam ver algo mortal e eles estavam gritando nervosamente. No próximo segundo, uma granada de mão aparece na frente deles, e antes que eles pudessem reagir, eles foram feitos em pedaços. Vendo os efeitos de granadas expiradas, o urso jogou todas as granadas fora do saco. Em um instante, os zumbis que vieram atrás deles foram feitos em pedaços. Apenas aquele com os braços arrancados ainda está lutando para se segurar, e o monstro mais poderoso ainda está ileso. No entanto, havia apenas uma granada na mão do homem. A mulher viu isso e pediu apressadamente ao urso que a entregasse. A mulher que pegou a granada foi surpreendentemente rápida em correr para frente e a gárgula que viu isso ficava com uma expressão irritada, e então imediatamente estendeu a mão para os dois. Sentindo perigo, o homem disse à esposa para sair do caminho enquanto ele rapidamente caía no chão. Porém, a mulher não só se esquiva. Em vez disso, ela se virou e encarou o monstro. Vendo esta cena, o urso ficou furioso e gritou apavorado perguntando por que ela está fazendo isso e que ela está muito longe dele. No entanto, a mulher já havia puxado a trava de segurança. Com o urso olhando horrorizado, a mulher joga a granada no ar e então chuta forte com os pés em direção à gárgula. Mas a gárgula olhou para a granada vindo em sua direção com um ponto de interrogação no rosto. No entanto, no segundo seguinte, ele pegou com a boca e sua cabeça explodiu instantaneamente. A mulher pousou com facilidade e conforto e não esqueceu de comemorar ao derrotar a criatura. O homem viu sua esposa com um olhar de como ela era tão inteligente e poderosa, e correndo para ela com um sorriso os dois fogem antes dos zumbis chegarem. O urso, preocupado com o ferimento de sua esposa, pediu apressadamente ao outro lado que levantasse suas roupas para verificar. O local onde ela foi perfurada já estava cicatrizado. O homem sorriu de alívio quando descobriu que sua esposa não corria mais perigo. Para evitar que sua filha se preocupasse, eles correram para casa sem zumbis no caminho. Os dois logo chegaram na casa e ouvindo a voz do pai, a filha correu para eles aleatoriamente dando-lhe um grande abraço esfregando sua bochecha áspera repetidamente. Logo, a menininha mostra ao seu pai o dever de casa feito. Ao ver uma filha tão boa e compreensiva, ele a ergueu alto com alegria e para recompensar a filha, trouxe presentes de fora. O pai tirou o que era uma barra de chocolate e ela parou de chamá-lo de urso quando pegou seu lanche favorito. A mulher à margem estava tão feliz em ver sua família, que mesmo quando ela está cansada ela se sente cheia de força. Ela pensou consigo mesma, não importa o que aconteça no futuro, estarei ao lado deles pelo resto da minha vida. Enquanto a família estava feliz e pulando de alegria, havia um estranho parado do lado de fora da porta. Este homem de cabelo branco é um inimigo ou um amigo? Tropeçando em um homem normal, depois de muito tempo se ajudando, não só o homem se tornou o marido da mulher, mas também o pai de uma criança. Isso é uma família de 3 pessoas, sendo uma família feliz em um mundo cheio de sangue e violência. Eles não fazem apenas 3 refeições por dia juntos, como também dormem junto. Mas toda vez que a pequena comia, sua mãe sempre estava assistindo, mas nunca a viu comer. Ela não conseguia falar, mas sempre anotava na mão de sua filha as palavras que queria expressar, sempre dizendo para comer mais e crescer mais rápido. Mas a garota sempre se perguntava o que sua mãe comia. Ela então pegou seus preciosos lanches e os entregou para sua mãe e disse a ela que os biscoitos eram super bons. Mas a mulher disse com cara de desesperada que não podia comer essas coisas. Quando ela viu a expressão de sua filha inocente e fofa, ela teve que estender a mão com cuidado para pegá-lo. Mas ao perceber que sua mãe não queria, ela pegou de volta o biscoito, e então relutantemente quebrou um pequeno pedaço, e entregou para sua mãe com um sorriso. A criança não esperava que sua mãe olhasse para ela com uma cara de desamparo, e então seu pai veio e pediu para dar uma mordida nele. Obviamente ela com toda a sua velocidade jogou na boca o biscoito. Pensando que sua mãe poderia comer outras coisas, ela trouxe um macarrão para ela e a entregou. A garota também ofereceu o açúcar que sempre come, mas por estar incomodando muito a mulher, ela fica com raiva e solta um rugido histérico para sua filha. A garota nunca viu uma cena tão horrível de sua mãe, e seus olhos estavam molhados de lágrimas. Ela ficou muito triste ao ver seu rosto magoado. Justamente quando sua mãe estava prestes a parar de esconder isso da filha, quando ela estava prestes a contar a verdade, suas pupilas de repente ficaram maçantes. A pequena continuou chamando para tentar fazê-la acordar. No entanto, vendo a hemorragia nasal que deixou para trás, a mulher se transformou em um monstro sanguinário. Apenas quando pensamos que a mulher iria comer sua própria filha, ela rapidamente abriu a porta e saiu correndo. Seu pai, que ouviu o som, correu para ver. Até agora que a mulher saiu, ela esbarrou em outra mulher horrível, que ficou sorrindo e encarando a mulher. O braço da mãe havia penetrado em seu corpo seguido por uma risada animada. Em seguida ela usou unhas afiadas para desmembrar o oponente. Em seguida, empurrando sua carne em sua boca,
um por um. Ao comer uma deliciosa refeição, ela está pensando em proteger sua filha em sua cabeça, e comenta que não pode comer sua própria família. Ela fala que tem que acordar agora, mas o sabor doce é tão perfumado e tão tentador à pele e carne de criança. Pense bem, vai ser bom. A pensar nisso, a mulher jogou a cabeça para trás e soltou um som sibilante que ecoou pelo céu. Não demorou muito, a mulher chegou em casa e deitou com sua família na mesma cama. E ela olhou para sua filhinha dormindo e pensou consigo mesma que nunca pensou que o cheiro de sangue de uma criança fosse tão atraente para ela. Algo quase deu errado agora. Portanto, ela deve se concentrar. A mulher tem que ter cuidado, especialmente na frente de monstros, para que possa proteger ao menos sua família ao seu redor. Cedo na manhã seguinte, o pai estava saindo para procurar suprimentos e ficava lembrando a pequena de não acordar a mãe, ou ele iria a punir. E então ele saiu com sua mochila. Olhando para o pai que havia saído de casa, a filhinha sorriu um sorriso estranho e feliz, porque agora ela poderia escapar enquanto sua mãe estava dormindo. E logo a pequena já estava pronta para sair. A garotinha estava cantando uma musiquinha enquanto descia a rua cheia de zumbis e estava procurando algo útil nas ruínas. Foi quando um homem e uma mulher vieram à sua vista, mas ela não se importava. A garotinha estava pintando rostos sorridentes nas pedras com aquarelas. E então correu para encontrar comida e coisas que pudesse usar. E enquanto ela cavava um pedaço de terra com a pá, ela sentiu um arrepio tomar conta dela. Por fim, ela se perguntava: o que eu veria nesta ruína de corpos? Olhando para a menina tão limpa, seus pais devem estar com ela. Pensando que se a pegarmos conseguiremos uma fortuna em suprimentos. Sem muito tempo para pensar, as duas pessoas foram atrás da garota. Não demorou muito para encontrá-la andando em uma esquina. E uma das mulheres viu isso e imediatamente apontou um taco de beisebol para ela. Mas ela não sabia que o perigo estava vindo em direção a eles. Naquele momento, um homem apareceu de repente atrás do companheiro e apontou seu machado para ele. A mulher parou imediatamente após ouvir o som e quando ela olhou para trás, seu companheiro havia caído no chão. Atrás dela estava uma mulher de cabelos brancos com um machado. O companheiro, deitado em uma poça de sangue, tentou dizer a ela para correr, mas não conseguia emitir nenhum som. A mulher que viu esta cena ficou intrigada, assim como ela estava perguntando quem era a outra pessoa. A mulher de cabelos brancos caminha em direção a ela, mas a mulher riu sem se importar. Seus olhos desdenhosos são assustadores. Um olhar como se você fosse matar alguém, e pergunta ao homem se ele é o pai desta criança. Depois de dizer isso, ela balançou seu taco de beisebol em seu oponente. Foi aí que a mulher de cabelos brancos sentiu que algo estava errado. Mas quando ela se virou, percebeu que o homem que acabará de cair no chão havia desaparecido. Aparentemente, quando a mulher estava falando com ele agora há pouco, o homem foi atrás da garotinha. A essa altura, a mulher havia balançado o taco de beisebol na frente dele, mas no próximo segundo, seu pescoço foi cortado por seu oponente. Em um instante, a cabeça e o corpo foram separados. Sem ver como o homem atingiu, a garotinha estava escondida no canto, tremendo, sem saber que o perigo se aproxima lentamente dela. Em um piscar de olhos, a mulher de cabelos brancos estava atrás dela, e quando virou sua cabeça para olhar, descobriu que era sua irmã desaparecida, Ila. Assim, ela perguntou como a garotinha chegou aqui. Nenhuma das duas sabia que uma mão estava se aproximando lentamente dela, e rapidamente o monstro abriu ferozmente sua boca sangrenta para a pequena. No entanto, ele foi atingido com um machado no crânio por Ila. E então ele caiu pesadamente no chão. E mesmo assim ele ainda estava olhando para a criança. Depois de lutar por um tempo, ele retraiu a cabeça em seu braço. A garotinha ficou incrédula quando viu essa cena, mas a irmã, Ila, estava acostumada com isso. Ela continuou perguntando por que ela estava lá fora sozinha. E onde estão seus pais e por que não estão com ela? Mas naquele momento, ela só pensava naquela mão assustadora. Portanto, nem prestou atenção no que a mulher estava falando. Como resultado, a pequena levou um soquinho para ter bons modos. Ela teve que concordar com todas as exigências de Ila em silêncio, como nunca sair sem seus pais no futuro. E ainda assim ela continuava a tagarelar dizendo que a garota não leva as palavras dela a sério. Vendo isso, a criança responde que cresceu, e agora pode sair e procurar suprimentos para tirar a pressão de seu pai. E acrescenta que Ila não pode a proibir de sair. Após dizer isso, ela não esperava ver aquele olhar assassino em seus olhos. Ela estava suando frio por um momento. Ila mudou de ideia depois que a viu deprimida, mas só deixou a pequena ir a lugares onde havia adulto. Mas a criança não sabia o que ela queria dizer. No entanto, no momento seguinte, ela ia levar para fora. A garotinha ficou tão feliz em ouvir isso, segurando a mão em direção aos adultos onde eles devem ir. E logo vimos onde a irmã Ila havia dito, mas não só estava escuro por toda parte, como também exalava um cheiro desagradável. A criança se sente tão quente em casa naquele momento e rapidamente chama a irmã Ila, mas não havia nada além de um eco. Uma voz surge dizendo para não ser ridículo:
pois realmente sabe que está errado. Quem diria que a voz dela viria da escuridão para repreender a baixinha? Outra voz surge perguntando se não era ela que queria vir para este lugar. Ela continua falando que a pequena é adulta, e por que ela está com medo tão cedo. Você sabe, monstros adoram lugares escuros como este, mas os adultos sabem que as necessidades da vida estão disponíveis aqui, e é por isso que eles vêm aqui. Então houve muito derramamento de sangue aqui. Vendo isso, a pequena procurou apressadamente o lugar de onde vinha sua voz e foi em busca, mas ela escorregou e caiu no chão, e pensa que tocou em algo pegajoso. Um olhar mais atento revela que é sangue nojento. Ela estava com tanto medo que correu de quatro e continuou gritando: "Me desculpe por estar errado, não quero mais ser adulto. Boa irmã, por favor, leve-me para casa." Mas mesmo que ela estivesse chorando, ela ainda estava apenas olhando no escuro, olhando para a frente na escuridão. Ela não podia evitar que as lágrimas escorressem pelo seu rosto. Naquele momento, ela estava atordoada, como se visse seus pais em sua frente pensando que muitas vezes arriscavam suas vidas para vir a lugares como este para encontrar suprimento. Neste ponto, a garota parecia entender alguma coisa, e a irmã Ila veio até ela e disse que está escuro e fedorento e quer ir para casa, e que é aqui que eles, adultos, frequentemente chegam. Ouvindo isso, a garota chora e diz que na verdade os adultos também podem ter medo, mas ela teve que vir para este tipo de lugar para viver. Então, de agora em diante, não vai mais fugir de casa. Enquanto a pequena falava, a irmã Ila estendeu a mão para deixar ela ir para casa. Mas agora que ela viu claramente o sangue do monstro, ela se pergunta por que não viu nenhum deles lá embaixo. E ainda a irmã Ila apenas respondeu friamente que estão todos dormindo. Na verdade, a criança não sabe nem se esses monstros foram eliminados pela irmã Ila antes mesmo de aparecerem à sua vista. E suas cabeças foram cortadas e empilhadas em uma montanha 35 graus abaixo de zero em um dia de neve. Mas havia uma menina de 6 anos vasculhando as latas de lixo em busca de comida, e ao seu redor tinha zumbis, mas ela não estava nem um pouco fria ou assustada. Em vez disso, ela cantarolava uma canção infantil enquanto procurava suprimento, até porque os pais dela estavam na vizinhança e sua mãe também é a rainha dos zumbis neste raio de 10 milhas. Foi quando ela viu uma coisa estranha e quando ela chegou perto o suficiente para ver, ela percebeu que era uma pessoa. Sendo jovem e ignorante, pensou ter encontrado algo bom, embora ela tivesse cabelos brancos. Seu rosto estava sujo. Movido pela curiosidade, ela foi até a mulher e perguntou como ela estava, mas a mulher de cabelos brancos sussurrou para a criança sair do caminho. Vendo seu olhar feroz, instantaneamente a garota começou a suar frio. A mulher de cabelos brancos viu que ela ainda estava parada na frente dela e não se mexeu. Ela repreendeu com voz severa: "Pirralho, você não entende a linguagem humana?" E exclama para a pequena ficar o mais longe possível. Mas com apenas 6 anos, ela não tinha ideia do que ela estava dizendo. Vendo seu rosto inocente e fofo, ela virou a cabeça e sussurrou para a pequena para deixá-la sozinha. "Deixe-me ir para meus pais", a garota disse, mas quando viu as mãos congeladas da mulher, correu para massageá-la com suas mãozinhas. Chufu ajudava a bufar e bufar para aquecê-lo, mas suas boas intenções foram tomadas por atitude burra. A mulher continuava dizendo para deixar ir e não tocá-la, e, de repente, sua outra mão veio para a garota violentamente. No segundo seguinte, ela se viu esfregando a mão para frente e para trás no rosto quente da pequena. A mulher que viu esta cena instantaneamente parou de atacar a criança ingênua. Esta é realmente a cena em que a irmã Ila e Chufu se conheceram no ano passado. Sempre que Chufu pensa nessa cena, ela acorda do seu sonho. Ontem, ela salvou a pequena dos bandidos e a levou para casa depois de a educar. Chufu não esperava isso no momento em que abriu a porta para ir para casa, mas percebeu que seu dedo indicador estava levemente roxo. Ela olhou para a situação com um rosto confuso e se perguntou o que estava acontecendo. Quando seus pais souberam de sua situação, correram para as ruínas do hospital em busca de remédio, porque seus dedos foram envenenados por um zumbi. Se não encontrar a droga a tempo de controlá-la, ela vai virar um zumbi. Mas neste ponto, mesmo em plena luz do dia, o número de zumbis do lado de fora não havia diminuído. No entanto, o casal, que estava preocupado com a filha, ainda arriscou a vida para procurar. A mulher estava tão ansiosa que suas mãos tremiam incontrolavelmente. O suor frio em sua testa continuou escorrendo, mas em seu coração ela continuou se culpando. Se não fosse por ela dormir até tarde, a filha não teria escapado. Ela se pergunta se há algo errado com o corpo dela. O urso olhou para sua esposa, que estava em estado de colapso, e diz o suficiente: "Se você se culpar assim, Chufu não vai melhorar", e comenta: "Não faz o menor sentido. Aqui também não tem remédio nem nada,
e estão procurando hospitais e farmácias há dias, mas nada surgiu. Eles estavam apenas fazendo algo estúpido para começar. E então o homem pensou em Hope Village, pois ouviu dizer que havia um médico lá. A esposa, que estava à margem, acordou instantaneamente quando ouviu as palavras do marido, e apressadamente perguntou se tem mesmo um médico lá. Mas no próximo segundo, o urso apagou as esperanças inflamadas da mulher com uma panela de água fria. Por que você tem que pagar um pedágio para entrar naquela aldeia, ou você tem que dar algo de valor? Mas onde eles poderiam encontrar algo de valor neste momento em que estão sem um tostão? A mulher ouviu e teve uma ideia ousada. Ela planeja ir para a vila subterrânea sozinha, pois deve haver algo valioso lá. O marido engoliu seco enquanto ouvia, porque é o covil de um monstro. Mesmo se você for uma rainha zumbi, ainda são 9 mortes. Mas os olhos determinados da mulher tiraram o perigo de sua mente. Ela comenta que é ágil, portanto, se detectar o perigo, não há problema em escapar. Além disso, ela já esteve lá antes e provavelmente conhece o caminho. O homem ouviu e só pôde dizer impotente que não poderia participar. Ele só podia esperar em casa com sua filha pelo retorno seguro de sua esposa. Depois disso, ele foi para sua mochila para procurar uma lanterna e necessidades. Porém, após abrir a mochila, o casal ficou cheio de dúvidas, porque a filha estava dormindo dentro e fazendo sons de roncos intermitentes. Nesse ponto, eles não suportavam olhar para a criança na frente deles. O que é ainda mais irritante é que ela acordou neste momento e agindo como se não tivesse dormido o suficiente. A mulher que viu essa cena ficou instantaneamente com raiva e queria comer a filha na frente dela. A pequena ficou intrigada ao encontrar sua mãe de repente assim. Chufu pensou que ela estava brincando com ela e rapidamente levantou sua mão em resposta. E logo em seguida recebeu uma bronca de seu pai bem irritado. O pai fala que ela não sabe o que está fazendo, e pergunta se não disse para ela ficar em casa corretamente. Ele acrescenta que avisou que estaria nublado esses dias. Haverá muitos monstros zumbis por aí. Depois disso, ele bate na cabeça de sua filha. A mulher, com raiva do lado, correu para pará-lo. Logo depois, com a mão, ela escreveu na mão do marido. Ela fala para o pai ficar com a filha e depois disso ela se levanta e vai para a vila subterrânea. Chufu apressadamente foi atrás de sua mãe perguntando onde ela está indo e por que não a leva junto. E com isso, lágrimas de tristeza rolaram. Vendo sua filha tão mimada, ela rapidamente soltou um rugido. E então ela sacudiu a mão e avançou com grandes passos largos. Ela se perguntava se uma mulher poderia levar algo de valor para Hope Village em um covil de zumbis cheio de monstros. Enquanto ela caminha entre os monstros, uma voz familiar vem atrás dela. Virando a cabeça, ela encontrou uma caixa de papelão no chão. Havia todos os tipos de monstros zumbis ao redor e eles estavam babando com suas línguas. A caixa parece estar cheia de comida deliciosa. Neste ponto, a caixa de repente emitiu um grito intermitente. A mulher se sentiu um pouco desconfortável ao ouvir a voz familiar. Neste ponto, o grupo de zumbis abriu suas garras e se lançou sobre a caixa, mas eles não conseguiram ver nada depois que rasgaram a caixa de papelão. Mas com um olfato aguçado, eles notaram instantaneamente algo estranho acima, e só quando olharam de perto encontraram uma garotinha pendurada no ar. Acontece que a mulher ouviu a voz da criança e rapidamente a trouxe. No entanto, a mãe e a filha já estavam cercadas pelos zumbis, e quando pensávamos que eles estavam mortos, a mulher ágil saltou de cima deles. Os zumbis famintos não poderiam deixar o pato em suas bocas voar para longe, e então eles correm para atacar a mãe e a filha. A mulher, que sentiu o perigo chegando, soltou um rugido. A agulha na parte de trás da cabeça foi balançada em um movimento suave para cortá-lo. Então ela carregou sua filha para o chão de forma constante, mas alguns dos zumbis não paravam de vir até elas. Como resultado, eles foram perfurados na metade do corpo pela garra da mãe. O resto da cabeça e membros voam instantaneamente por todo o céu. Alguns momentos depois a mãe já estava ofegante. Se isso continuar, a mãe e a filha serão consumidos vivos. Neste momento, a pequena notou que as nuvens escuras no céu tinham clareado de repente. Depois de ouvir seu grito, os zumbis olharam para cima, mas era tarde demais. As queimaduras do sol os fizeram uivar de dor. A mãe, que viu essa cena, também suou, e então correu para a vila subterrânea com sua filha em seus braços, porque esse é o único lugar para escapar completamente dos zumbis. Mas apenas em 2 passos as costas da mãe foram repentinamente atacadas por um monstro. A mãe gritou com a dor que veio instantaneamente. Chufu derramou lágrimas de remorso quando viu essa cena. Se não fosse por ela, sua mãe não teria se machucado e não estaria sangrando. Mas o zumbi que bebeu o sangue estava rindo enquanto também atacava as costas da mãe. Mas a garota conta que a mãe deixou ele bater nas costas dela para ela sair daqui o mais rápido possível. Enquanto a pequena chorava e gritava para sua mãe se esquivar, de repente, um machado atingiu o zumbi na cabeça. No segundo seguinte,
caiu direto no chão. A mãe, que não sabia de onde veio o machado, voltou correndo para verificar, mas quando ela viu a horda de zumbis sedentos de sangue atrás dela, ela imediatamente fez uma corrida louca para a vila subterrânea. Nesse momento, Urso chegou suando e ofegante, mas quando ele viu a cena na frente dele, ele congelou em seu caminho, porque a entrada da vila subterrânea foi bloqueada pelos zumbis. Vendo isso, ele ficou com tanta raiva que cerrou os dentes. Em um instante, ele caiu diretamente de joelhos, sentindo muita pena de si mesmo. Se não fosse pela dor de barriga repentina, ele não teria ido ao banheiro depois que sua esposa saiu, e a filha não teria escapado. Isso não teria acontecido se ele tivesse se segurado um pouco. E enquanto ele estava arrependido, ele não sabia que o perigo estava se aproximando dele lentamente. Ao olhar para o lado, ele percebe uma pessoa. Ele lentamente olhou de volta para outra pessoa e percebeu que era uma mulher de cabelos brancos. Quando o urso gritou perguntando quem ela era, ela o acerta com o machado em seu rosto, desmaiando. Já a questão da mãe e filha, a mãe encontrou um lugar seguro e repreende a filha sem parar. Brava, a mãe diz que mesmo sabendo que ela estava preocupada com a filha, ela ainda a seguiu, e pergunta a Chufu o que ela gostaria que ela fizesse se algo acontecesse com a pequena. Depois de ouvir isso, a filha escreveu apressadamente na mão dela. Na verdade, ela estava preocupada que sua mãe estivesse em perigo, então ela a seguiu. A pequena acrescenta que mesmo que o pai não fale, ela sabe que a mãe quer que ela cresça saudável e feliz. Chufu exclama que eles vão para casa feridos todos os dias e que os dois estão obviamente com dor, mas estão rangendo os dentes para aguentar. Ela não quer mais que sua mãe se machuque por ela. Depois que Chufu disse que estava com o nariz escorrendo e uma lágrima escorrendo pelo seu rosto, a mulher olhou para a filha que estava tão preocupada com ela e instantaneamente engasgou respirações profundas. Imediatamente, ela abraçou sua filha amorosa com força. Neste momento, um grupo de zumbis estava olhando para a mãe e a filha na frente deles. E será que eles podem escapar deste desastre? Esta é uma mão enorme, tão grande quanto uma montanha. Um tapa pode matar centenas de monstros, mas havia uma garota humana que ela não ousou machucar porque sua mãe era uma poderosa rainha zumbi. Mas desta vez a mãe e a mãe subestimaram a força uma da outra. Agora, a mulher teve que invadir a vila subterrânea com sua filha para escapar do monstro sanguinário. E a garota comenta que não esperava escapar dos monstros lá fora por um tempo. Mas por dentro, havia zumbis por todo lado. A mulher que viu isso correu para embrulhar a filha em suas roupas e então cuidadosamente saiu. Apenas quando a mulher pensou que poderia chegar à saída sem problemas, um monstro peludo apareceu de repente atrás dela. A mulher, que sentiu um arrepio nas costas, instantaneamente começou a suar frio, mas ela teve que se acalmar por causa de sua filha. Enquanto eles não se movem, o outro lado não sabe que existe algo vivo. Mesmo que seu cabelo se enrole na mãe, ela não pode contra-atacar. Caso contrário, uma filha descuidada estaria em perigo. Mas aquele monstro era extraordinariamente desagradável e lambeu todo o corpo da mulher com a língua continuamente. Mesmo que o monstro a tratasse bem mal, a mulher não largava nem a filha que trazia nas mãos. Apenas quando pensamos que ela estava desistindo, o monstro atrás dela realmente soltou o cabelo amarrado. No entanto, no segundo seguinte, o outro lado realmente revelou sua verdadeira face e riu. Beleza, é difícil para você aguentar tanto tempo. Tua mulher ouviu as palavras e imediatamente olhou para trás, mas não havia monstro de cabelos compridos atrás dela. É tudo apenas alguns zumbis bobos. Ela pensou, para onde correu o outro lado em tão pouco tempo? De repente, houve um violento tremor na saída apenas para descobrir que uma mão gigante estava saindo do chão. O bom é que a mulher é muito ágil, por isso escapou de um assalto. Vendo uma mão gigante esmagar dezenas de monstros vivos, como a mulher adivinhou que o outro homem era o dono da vila subterrânea, a outra mão já vinha rapidamente na direção deles. Coincidentemente, a saída foi bloqueada por um enxame de monstros. Vendo que a situação não estava boa, a mãe me expulsou às pressas, mas ela e os monstros foram presos por mãos gigantes. No segundo seguinte, o outro lado tinha morto em suas mãos. Com 7 anos de idade, a pequena viu essa cena instantaneamente congelada no lugar. Quando ela viu a expressão de dor de sua mãe, ela não pôde deixar de chorar. Essa mão enorme era tão forte que sua mãe gritou de dor. Vendo isso, ela correu para encontrar ajuda com lágrimas quentes. Nesse momento, os olhos do dono da mão gigante instantaneamente se iluminaram. A força da mão foi aumentando lentamente e instantaneamente a mulher se sentiu um pouco sem fôlego. E enquanto ofegava por ar, ela estava com pressa para descobrir o que fazer. A única maneira de fazer isso agora é se concentrar no poder em suas mãos. A mulher, que sente poder suficiente para atacar, imediatamente levanta sua mão direita afiada e agarrou violentamente em direção ao dedo indicador de seu oponente. A gárgula, que sentiu a dor aguda, soltou um rugido que ecoou pelo céu. Enquanto corre para soltar alguns monstros em suas mãos, a mulher que caiu no chão teve uma explosão instantânea de dor nos dedos. Para encontrar sua filha o mais rápido possível,
Ela correu na frente e correu loucamente, mas o chefe dos zumbis estava caminhando lentamente das sombras. Um olhar mais atento revela que é uma linda mulher de cabelos brancos e roupas vermelhas e gritando: "Meu filho, onde você está?" Do outro lado, Chufu chorava e fugia rápido porque havia um grupo de monstros atrás dela. Chufu só se importava em correr pela sua vida, mas sendo descuidada, seu pé direito foi fraturado. Ela caiu pesadamente no chão e o monstro atrás dela imediatamente abriu sua boca sangrenta e veio até ela. Assim que ela pensou que estava prestes a morrer, a cabeça do monstro foi segurada com uma mão por outro monstro maior. Uma grande quantidade de sangue pingou instantaneamente por todo o corpo da garota. Assim como ela pensou que estava prestes a ser comido por ele, ele a pegou devagar, e então a colocou firmemente no chão sob os olhos dos monstros cheios de dúvidas. O monstro realmente a cutucou nas costas com o dedo e num piscar de olhos ela já estava chorando e gritando para sua mãe que mijou de medo. Como ela queria que sua mãe aparecesse de repente para salvar, o monstro abriu a boca para devorar ela viva. De repente ela sentiu um cheiro horrível se aproximando por aqui e o monstro ao lado começou a suar frio. Os monstros não tiveram tempo de pensar nisso e correram para a saída. Vê-los fazer isso, ela ficou completamente confusa sem saber o que estava acontecendo. Naquele momento, um cheiro ruim de repente invadiu seu nariz e então um tentáculo saiu do escuro e a atingiu nas costas. E então ela caiu no chão pesadamente. Nesse momento um passo veio da esquina e Chufu viu um pequeno zumbi de olhos vermelhos e vestido de preto caminhando em sua direção. E ele continuou cantando: "Venha brincar!" E a garota se perguntou se realmente vai morrer na mão daquele garotinho.